Olá pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos ao meu canal do YouTube, Pietro Kidikmo Júnior. Vamos então para a nossa terceira aula de prescrição penal, claro, correlacionada com o pacote anticrime. Aliás, cada vez mais eu tenho recebido, ainda bem, comentários sobre as aulas e também, claro, a gente sempre vai procurar aperfeiçoar e chegar ao nosso melhor possível e impossível. E também a gente quer que vocês, sempre deem sugestões de temas. Então não se assustem, não se apavorem se daqui a pouco eu for fazer um vídeo mais curto, enfim, sobre algum questionamento, principalmente acerca da execução penal. Muitas pessoas estão me perguntando, com relação à questão prática mesmo, dos percentuais em relação à questão da progressão de regime, principalmente com agora aquele extenso, mas parece que virou um artigo matemático do que jurídico propriamente dito, o artigo 112 da LEP. Mas, feita essa introdução, sem maiores delongas, vamos ao conteúdo da terceira aula, então, sobre prescrição penal e o pacote anticrime, ok? Na última aula, então, nós introduzimos a prescrição da pretensão punitiva na sua forma abstrata. É a prescrição penal, na verdade, a primeira modalidade que pode acontecer, mas na prática, claro, é a primeira que a gente sempre tem que tentar, porque, como eu tinha dito na última aula, nossa segunda aula, ela tem a característica de ser aquela que prefere a todas as demais, ou seja, a gente só vai chegar na prescrição retroativa ou na prescrição intercorrente ou lá na executória, se não tiver sido possível, enfim, nós extinguirmos a punibilidade do agente pela prescrição em abstrato, ok? É importante dizer ainda, claro, que na prática ela é aqui ontologicamente menos ocorre, por quê? Porque, na verdade, ela se baseia na pena máxima cominada em abstrato e, claro, como tal, a não ser que juiz, promotor, enfim, todas as partes do processo tenham dormido, entre aspas, demais, para que, enfim, se consume essa maneira, essa forma de prescrição penal, que, como eu já disse, ela é a única que se embasa, certo, na pena máxima cominada em abstrato, tanto que dois princípios atinentes a ela são extremamente importantes para que a gente possa compreendê-la. Quais são? Primeiro, é aquela única espécie de prescrição que toma por base a chamada pior pena possível de ser aplicada ao réu. O que significa isso? Significa que qualificadoras serão consideradas e também majorantes e minorantes, e claro, quando forem majorantes e minorantes em percentuais variáveis, como eu já disse, princípio da pior pena possível de ser aplicada ao réu, nós vamos tomar a majorante percentual que mais aumente e numa minorante o percentual que menos diminua, certo? Além disso, claro, como pressuposto lógico, nós sempre vamos considerar a pena máxima cominada em abstrato. Vamos tomar, por exemplo, um furto simples. Artigo 155, caput do Código Penal. Qual é a pena máxima? Como é que a gente faz para descobrir a prescrição em abstrato de um crime de furto simples? Ora, nós vamos fazer por etapas. A primeira delas é, objetivamente falando, a seguinte: adota-se a pena máxima cominada em abstrato. No caso aqui, 4 anos, ok? Bom, digamos que se tratasse de um furto simples na modalidade tentada, certo? Nesse caso, nós temos que usar o quê? O percentual que menos reduz em relação à tentativa, que é de 1/3. Então, a base da pena será de 4 anos menos 1/3. Ora, quanto é que dá isso? 4 anos menos 1/3, então são 2 anos e 8 meses. Ora, esses 2 anos e 8 meses, então, já é o prazo prescricional? Não. Por quê? Porque nós temos de levar obrigatoriamente, aliás, não existe prazo prescricional válido sem que nós levemos a pena pior possível, como é o caso da PA, prescrição em abstrato, ou a pena em concreto, no caso das demais espécies de prescrição, ao nosso que eu costumo chamar com todo respeito, do cocô de poodle. Por quê? Vocês já pisaram em cocô de cachorro e sabem como é que é. Aquilo gruda, ainda mais se você tiver com tênis, aqueles ASICS ou Mizuno, enfim, que tem todos aqueles dentinhos, cara, aquilo não sai nunca mais, nem com palito, nem com nada. A gente deixa, ainda mais homem que não sabe lavar roupa, deixa durante meses uma bacia cheia de omo, de Ariel, enfim, o que for, e aquele cheiro de cocô fica encroado naquele negócio. Por que eu estou falando isso? Como eu falo historicamente, há 20 anos nas aulas de prescrição. É para você não esquecer, porque na prova é fácil da gente esquecer. E aí a batida de porta, quando a gente sai da sala, é que a gente, putz, cara, eu esqueci de levar a pena ao artigo 109. Aí, tipo, a sua mãe, que é psicóloga, não tem nada a ver com o direito, ela vai checar, caiu prescrição, filho? Caiu.
E olha, uma barbada, na hora já reconheci. E ela, como assim? Mas tu levaste o 109 do Código Penal? Ixi, se esqueci. E agora? Então, galera, o artigo 109 do Código Penal é aquele artigo que gruda e não sai mais do nosso pé, como cocô de cachorro, entenderam? Não adianta dizer que dá sorte coisa, bom, deve dar sorte para, né, quem for comprar um outro tênis, ou seja, para as lojas de tênis, né? Porque para nós, né, até hoje, para mim, já pisei um monte de vezes em cocô de cachorro e não deu sorte nenhuma, né? Só deu um cheiro muito ruim. Mas enfim, galera, vocês entenderam então? 4 anos a pena máxima do furto simples, reduz-se porque é uma tentativa no menor percentual, que é de 1/3, e isso vai, né, resultar 2 anos e 8 meses, certo? Que aí a gente leva para o artigo 109, ok? Que são 8 anos, e essa é a segunda etapa, então, levar a pena encontrada até o artigo 109 do Código Penal. Cuidado para vocês não errarem o inciso, é uma bobagem, mas tem gente que às vezes, né, erra o inciso, principalmente lá o último, quando fala pena inferior a 1 ano. Porque até 1 ano já são 4 anos de prescrição, e inferior a 1 ano, a partir da Lei 12.234 de maio de 2010, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a prescrição em 3 anos. Mas eu pergunto, já está pronto? Claro que não. Por quê? Porque nós temos a terceira etapa de verificação do prazo prescricional, que é o quê? É o artigo 115 do Código Penal, que, claro, aqui, né, todo mundo está de crocs, espero que não, mas aqui a gente está tranquilo. Na prova, o furo é mais embaixo. A gente esquece do artigo 115 do Código Penal. Lembram? Quando a gente era, ao tempo do fato, menor de 21 anos ou maior de 70 na data da sentença, o prazo prescricional é reduzido em metade. Então isso é muito importante, porque é extremamente importante pelo fato de que nós vamos ter aí, né, principalmente em relação à sentença penal condenatória, uma certa divergência. Então, o mais importante é o seguinte, certo? Que, por exemplo, o réu tinha 67 anos quando ele foi condenado em primeiro grau. Ele foi recorrendo. Aí, lá no Tribunal de Justiça ou no TRF, ele já tinha 68, né, confirmada a condenação. Daqui a pouco ele vai lá para o Supremo e, claro, até ser enfrentado o seu recurso no Supremo e que a decisão é mantida, o acórdão lá do TRF ou do TJ e do STJ foram mantidos, ou seja, a condenação foi mantida, e digamos que lá no julgamento do Supremo ele atinja 70. Ele fará jus à redução do prazo em metade? Claro que não. Por quê? Porque essa redução em metade pela idade, no caso de 70 anos, e não são 60, por conta do Estatuto do Idoso, não tem nada a ver, não mexeu nisso, certo? Então, nós vamos ter a redução? Não. Por quê? Porque é no primeiro momento em que o réu tiver sido condenado, ou seja, na sentença de primeiro grau. Ah, tá. Alguém pergunta, pode ser no Supremo, professor? Tribunal Federal? Pode, desde que a condenação tenha acontecido, certo? Pela primeira vez lá no Supremo Tribunal Federal. Do contrário, não. Certo? Bem, então, digamos que o réu fosse maior de 70 ou menor de 21 anos na data do fato. O que vai acontecer? Nós vamos ter aquele prazo prescricional que era de 8 anos, que a gente viu de acordo com os 2 anos e 8 meses levados ao 109, reduzidos, que davam 8 anos, né? Agora serão reduzidos em metade, portanto, 4 anos. O que a gente tem que fazer agora? Ora, nós temos que pegar dentro de um gráfico, quem já foi meu aluno sabe, né? Daquele gráfico que eu faço, aquele desenho que eu faço no quadro, qual é? Fato, recebimento da denúncia ou da queixa, perdão, e, mais adiante, DPSPC, ou seja, a data da publicação da sentença penal condenatória. Então, é sobre esses marcos, módulos temporais, que a prescrição em abstrato ela corre, certo? Salientando que, obviamente, quando do recebimento da denúncia ou da queixa válidos, tanto da queixa como da denúncia, esse prazo que vinha transcorrendo, ele é interrompido, e interrupção significa... Já caiu isso numa prova objetiva. O prazo recomeça a ser contado do zero, ok? Isso é o que faz uma causa interruptiva e, ó, lembremos que nada disso em relação à causa interruptiva sofreu modificação no pacote anticrime. Daqui a pouco a gente vai enfrentar, aí sim, a grande modificação à vida na prescrição penal por meio da Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, certo? Que foram nas causas suspensivas da prescrição, ok? Tranquilo por enquanto? Tudo tranquilo, tudo certo? Podemos ir adiante então?
Primeiro princípio a gente viu, né? Pior pena possível de ser aplicada ao réu. Qual é o segundo princípio? É que a prescrição em abstrato, galera, é a única espécie de prescrição que prescinde, que independe de uma sentença penal condenatória. Claro, por quê? Porque ela sempre vai considerar, ela sempre vai levar em conta o quê? A pena máxima cominada em abstrato, ok? Vamos adiante. Termo inicial da prescrição em abstrato. Onde é que está isso? O tema está no artigo 111 do Código Penal, certo? O inciso 1 é o óbvio, o ululante. Por quê? Diz lá, né, que a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença penal condenatória, começa a correr, inciso 1, a partir da data em que o crime se consumou. O que é importante aqui? Aqui é importante a gente saber a natureza jurídica do crime do qual nós estamos falando. Por quê? Porque se for um crime material que exige, certo, para se consumar a ocorrência de um resultado naturalístico, será a partir da produção desse resultado naturalístico é que começa ou começará a correr a prescrição. É o caso, né, crimes materiais são quase que regra, né, no nosso Código Penal, mas nós temos aí, por exemplo, o furto de que estávamos falando, o roubo, o estupro, o latrocínio, o homicídio, entenderam? Então, quando se produz o resultado, certo? Quando for um crime formal, o que acontece? Assim como o crime material, o crime formal também possui na sua estruturação típica a conduta e o resultado, mas ele se consuma com a mera conduta. Então, a prescrição, de uma certa forma, ela vai começar a correr antes, o que é bom para o réu, em um crime formal, que é também o que vai acontecer em um crime chamado de mera conduta. Por quê? Porque num crime de mera conduta, na relação, na estruturação típica, sequer existe resultado, somente existe conduta e, portanto, a partir da conduta é que corre a prescrição. E, por fim, temos que ter muito cuidado com aqueles chamados crimes que exigem uma chamada condição objetiva de punibilidade, que eu apelido carinhosamente de COP. Por quê? Porque são aqueles crimes que somente num primeiro momento eles existem de fato, mas se não advier esta chamada condição objetiva de punibilidade, eles continuarão ad eternum sendo crimes somente de fato e jamais poderão ser considerados crimes juridicamente falando. É o caso, por exemplo, do crime de, enfim, né, do artigo 1º da Lei 8137 de 90. Lembram? Crime contra a ordem tributária. Até esses dias tive, né, uma discussão que é extremamente saudável com meu grande amigo Douglas Fischer, certo? Todos estão lembrados da súmula vinculante número 24, que diz o quê? Ora, ela diz que não se perfectibiliza o crime material contra a ordem tributária, artigo 1º, incisos 1 a 4 da Lei 8137 de 90, enquanto não estiver feito o lançamento, definitivizado o lançamento, certo? Ora, nesse caso, vejam, é uma súmula em tese para beneficiar o réu, mas ela acaba, como muito bem disse meu amigo Douglas Fischer, certo? Isso está no Código de Processo Penal dele e do Eugênio Pacelli, e sua interpretação jurisprudencial, enfim, certo? Pela editora Gen, baita, grande livro que eu recomendo sempre, certo? Então, o que acontece? Vejam, é algo para, em tese, beneficiar o réu. Por quê? Porque enquanto não cessa a discussão sobre se o réu deve, se o contribuinte deve, o quanto ele deve, não há crime. O Estado não pode iniciar a sua persecução penal. Mas, de outro lado, também não se inicia a contagem do prazo prescricional. Então, francamente, nesse aspecto específico, claro, enfim, do atraso da contagem da prescrição, isso é bastante gravoso, e é o que nós estávamos discutindo, né, Douglas Fischer e eu, a respeito exatamente disso, que é extremamente gravoso para o réu, porque vamos pensar juntos, galera. Quanto mais você atrasar, quanto mais você postergar o termo inicial de contagem da prescrição, mais você estará atuando contra o réu. Porque quando o réu pratica uma infração penal, duas coisas surgem e totalmente antagônicas ao mesmo tempo. Que coisas são essas? Ora, a oportunidade que só o Estado tem de iniciar a sua persecução penal e, em contraponto, o direito sagrado do réu à ampla defesa e contraditório, que, como nós sabemos, são corolários do devido processo legal. Então, a prescrição, ela faz parte desse amplo direito de defesa atinente ao réu e, claro, que quanto mais tempo demorar para ela iniciar, tanto
pior será para o réu. Entenderam isso? Ficou bem claro? Então, na verdade, não é uma súmula assim tão benéfica como a gente poderia pensar, né, ser. Entenderam? Isso é o mais importante. Porque, repetindo e concluindo, é um tema bem árido, é um tema que pouca gente se arrisca a falar, como o Douglas Fischer estava comentando, né? Mas é exatamente isso. O próprio STF tem uma decisão bastante contraditória, porque determina a sua aplicação retroativa, só que esquece que essa súmula impede a prescrição de iniciar a sua caminhada. E isso é francamente desfavorável ao réu. Certo? Bom, vencido e, olha, bota esgotado o inciso 1, vamos ao inciso 2 do artigo 111. O que ele diz? No caso de tentativa, certo? Vejam que ele não destoa muito do inciso 1. Enquanto não cessar a tentativa, não começa, né, a prescrição penal. Então, em caso de tentativa, quando o réu pratica o último ato, enfim, da execução, certo? Sem maiores delongas, é isso, ok? Inciso 3, muito cuidado para quem for fazer concurso na área federal, porque isso é bastante cobrado, embora agora esse tema já esteja, né, digamos, bem solidificado, certo? Crime permanente. No caso de crimes permanentes, a prescrição somente começa a correr enquanto, né, ou melhor, ela não começa a correr, perdão, enquanto não cessada a permanência. Como nós já sabemos historicamente da súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, fazendo um link agora bem importante. Por quê? Ora, crime permanente, né, eu vou aproveitar não para prescrição, embora bem no início, bem na origem, o crime continuado estivesse aqui no inciso 3 do artigo 111, tá? Mas ele foi deslocado, como nós vamos ver nas próximas aulas, para o artigo 119, prescrição penal. Mas ó, o que diz a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal, galera? Diz o seguinte: em crime permanente ou em crime continuado, aplica-se a lei vigente à época da cessação da permanência ou da continuidade. Eu uso uma frase bem importante para isso, que é a seguinte: o ônus é do réu. Ora, enquanto ele permanece cometendo o crime, ou seja, crime permanente ou continuado, o ônus é dele, e caso, quando ele parar a prática desses crimes, enfim, que formam a continuidade delitiva ou crime permanente, entra em vigor uma lei mais grave, toda a cadeia da continuidade, sem trocadilho a cadeia, toda a cadeia da continuidade ou da permanência, enfim, elas serão abarcadas pela lei penal vigente à época do fato, e claro, essa discussão somente terá importância quando essa lei vigente à época da cessação da permanência ou da continuidade, por certo, ela for mais gravosa para o réu, ok? Vamos voltar agora para o inciso 3, ok? Do artigo 111. Então, o que diz? Primeiro vamos ler. Em caso de crime permanente, enquanto não cessar a permanência. Mas é claro, como é que nós vamos ter o réu ainda cometendo o crime, a infração delituosa que é permanente? Vamos pegar uma extorsão mediante sequestro, por exemplo. Ora, ele segue praticando o crime. É lógico que por uma questão de justiça, por uma questão de equidade, até de paridade de armas para com o Estado, essa prescrição ela só vai começar a correr a partir do momento em que cessa a permanência. Agora, cuidado para vocês não confundirem aí que eu queria chegar, que agora já está mais ou menos pacificada a questão. Mais ou menos pacificada é horrível, né? Ou está pacificado ou não, ele está pacificada, que é a questão seguinte, tá? Aqueles crimes lá previstos no artigo 171, parágrafo 3º, ou seja, o estelionato previdenciário. Lembram disso? Porque geralmente você só vai conseguir falsear, enfim, ir lá retirar o dinheiro de modo falso se você tiver, por exemplo, algum documento falso que, né, permita enganar, ludibriar, enfim, o agente lá do banco, geralmente a Caixa Econômica Federal, certo? Vamos usar o exemplo. O que acontece? Embora a competência federal, né, porque o benefício ele advém da União. O que acontece? Cuidado porque, bom, se for a mesma pessoa que produz o documento falso e vai lá mês a mês sacar o dinheiro, tem incidência, presta atenção, a súmula 17 do STJ, lembram? Quando o falso se exaure no estelionato sem maior potencialidade lesiva, fica por ele absorvido. Isso serve para qualquer crime, mas claro, né, não é aquela pessoa que faz do crime a sua atividade laboral, é aquela pessoa que realmente usa o crime meio uma única vez para um crime fim, certo? Aí nós vamos ter o quê? Isso aqui é o princípio da consunção do conflito aparente de normas, ou seja, como nós adotamos a teoria tripartite finalista da ação,
é só a gente se perguntar, ora, o que o réu desejava? Ele queria, por si só, fazer o documento falso, a contrafação, ou, na verdade, esse documento falso tinha como fim, como finalidade, como objetivo, ir lá e burlar a Previdência Social para ele pegar, tomar o dinheiro que não era dele. O fim era buscar o dinheiro na Previdência. Então, o crime fim, o dolo fim, como, né, eu estou aqui para tentar tornar mais fácil isso, mas pela teoria finalista da ação, então o crime fim acaba engolindo o crime meio, certo? Bem claro isso. Agora, quando uma pessoa faz o documento falso, essas são aquelas pessoas que costumeiramente têm a técnica para fazer o documento falso, certo? E outra pessoa vai lá e mês a mês busca, o que nós temos aqui? Nós temos um crime instantâneo de efeitos permanentes. Claro, tu não vai pegar o documento falso e vai deixar na gaveta ali usando contra o quê? Contra a gaveta. Aí você abre a gaveta, fecha a gaveta e fica brigando com o documento. Não, né? Eu estou sendo assim extremamente mais idiota do que de costume para mostrar que um documento falso, ele é um crime instantâneo, ele se consuma no momento da contrafação. Mas ninguém produz um documento falso para deixar na gaveta. As pessoas produzem documentos falsos para utilizarem mundo afora e com isso, né, conseguirem obter vantagem. Então aí que está a grande questão. É um crime instantâneo, mas de efeitos permanentes. Como nós temos um crime instantâneo nesse primeiro caso do documento falso, mas de efeitos permanentes, cuidado, isso não o torna um crime permanente. Ele continua sendo um crime instantâneo e, portanto, a prescrição, o seu termo inicial, é regido lá pelo inciso 1 que acabamos de falar, ou seja, é um pouco injusto, né? um pouco estranho, mas é assim mesmo que funciona e, portanto, certo? Esse cara, ele vai ter a prescrição, que é muito mais benéfico, iniciada a partir da data em que ele produziu o documento falso, ainda que ele o utilize por longo período de tempo, tá? Isso, como eu já tinha dito, quando um for o que produz o documento falso e outro for o que vai ao banco para sacar o dinheiro. Ok? Vamos adiante. E aí, o cara fez o documento, entregou ao outro, que vai até o banco sacar o dinheiro mês a mês. Esse sim pratica um crime permanente propriamente dito, cujo termo da prescrição, termo inicial de contagem da prescrição, será exatamente qual? Será a data da cessação da permanência, ok? Cuidado então, a grande questão aqui é a seguinte: nós diferenciarmos crime instantâneo de efeitos permanentes e crimes permanentes propriamente ditos, salientando e agora concluindo que somente ficará ao abrigo do inciso 3 do artigo 111, tá? Aqueles crimes permanentes mesmo, permanentes propriamente ditos. É como careca, né? Eu sou careca mesmo, não aqueles que ficam com aquela piscininha aqui do lado, né? Ou enfim, com aqueles cabelos aqui, não. Comparação horrível, mas entenderam? Vamos, né? Senão daqui a pouco começa, né? Objetividade. Estamos na quarentena e temos que estudar, temos que, mais do que tudo, aprender a estudar em tempos de quarentena, certo? Vamos lá. Agora quem vem chegando na sala, Nazaré Tedesco, porque nós vamos ao inciso 4 do artigo 111, que diz o quê? Nos de bigamia e falsificação ou adulteração do assentamento do registro civil, a partir da data em que o fato se torna conhecido. Ora, só um troglodita, né? Diz, oi, casei duas vezes, sou bígamo. Isso é ridículo. Então, vejam que esses do inciso 4 do artigo 111 são crimes que se classificam pela clandestinidade. Então, por isso que ali está escrito, sob pena de nós termos uma verdadeira impunidade, certo? Então, o que acontece? Somente começa a correr a prescrição penal a partir do dia em que o fato se torna conhecido. Para variar, o legislador, ele omitiu algumas coisas ali. Olha só, eu, digamos, tivesse um irmão, não tenho, mas digamos que eu tivesse, e eu tivesse praticado a bigamia, crime ultra, super, mega, blister hediondo, com a maior pena do mundo, porque pena duas sogras. Tô brincando. Mas é só para dar uma animada, porque prescrição penal, se não for assim, a pessoa no primeiro minuto já vai embora, né? Mas vamos lá. Aí eu digo para ele, cara, mano, eu casei de novo. Ele vai fazer alguma coisa contra mim, se bem que tem irmão é irmão, né? Mas vamos partir da premissa de que a gente seja, né,
irmão mesmo, amigo. Ele não vai sair contando para a polícia, né, que eu casei 2 vezes. Então, galera, esse conhecimento é o chamado conhecimento eficaz. E não é nem da pessoa que tem o poder de registrar lá, no caso, o registrador no registro civil, negativo. É a autoridade policial, é o Ministério Público e terceiro, eu falei de propósito, né, pelo artigo 40 do CPP, o juiz. Mas agora não, principalmente com o pacote anticrime que diz que o Brasil adotou o sistema acusatório. Então não tem mais essa de partir do juiz a iniciativa para a acusação. Isso é exclusividade, portanto, do Ministério Público, certo? Então as autoridades são 2, Ministério Público e autoridade policial, que então aí sim, né, elas é que têm a obrigação, a partir do momento em que elas, autoridades ou ministerial ou policial, tiverem conhecimento aí então desses crimes que são caracterizados pela clandestinidade, começa a correr a prescrição. Por que eu falei da Nazaré Tedesco? Lembram? Pois é, ela subtraiu a Lindalva. Naquela novela Senhora do Destino. Lembram? Pois é, o que acontece? Alguém por acaso sabia que a Lindalva não era filha dela? Nem o marido dela, o Tarcísio Meira, a não ser 1 minuto antes de ser arremessado da escada com uma polo vermelha da Tommy. Nem se usa. Lembram disso? Pois é. Então são crimes cometidos na clandestinidade. E, como tal, né, por isso que temos essa regra para evitar a impunidade do delito, certo? E, por fim, nós temos aí, então, o inciso 5, que é aquele que surgiu no ano de 2012, Lei 12.650, chamada de Lei Joana Maranhão, porque ela essa nadadora foi abusada pelo seu técnico e, por medo, ela era adolescente ainda, enfim, ela ficou com medo de denunciar isso às autoridades. E o que aconteceu? Na verdade, o que aconteceu foi que ela, então, deixou então de, né, fazer a denúncia, porque vinha sendo ameaçada pelo técnico que dela abusava. E aí, claro, quando isso veio à tona, já estava prescrito o crime. Então, para se evitar a impunidade, foi criado em 2012, também em maio de 2012, essa Lei 12.650, que, na verdade, vamos ler, diz o quê? Nos crimes contra a dignidade sexual, previstos tanto no Código Penal como nas leis penais especiais contra vulneráveis, né? E aqui vulneráveis são os menores de 18 anos, não é só até 14 anos, né? Incompletos, cuidado com isso. Então, a prescrição começa a correr a partir da data em que a vítima completar 18 anos, porque o legislador presume que a partir desse momento a vítima já tem plenas condições de, enfim, não é tão assim no Brasil, mas com 18 anos, como ela é plenamente capaz, ela teria condições sem medo, sem ameaça de levar o caso até a polícia, certo? Claro, o inciso foi bastante justo, porque ainda complementa da seguinte forma, certo? Salvo se a ação penal tiver se iniciado à época do cometimento do crime, ou seja, se o crime ele foi praticado, né, ainda quando vulnerável à vítima, mas se naquele momento já se iniciou a persecução penal, esqueçam esse inciso 5 do artigo 111, fica tudo como era antes. Isso é só para o fato de que a vítima vulnerável, menor de 18 anos, ela não tiver levado ao conhecimento das autoridades, portanto nada puder ter sido feito por medo, por ameaça, que acontecem demais, e aí para se evitar uma impunidade em massa é que se estabeleceu esse inciso, que flagrantemente é um inciso muito mais gravoso, portanto de aplicabilidade irretroativa, certo? Bom, depois falamos então aí das causas, enfim, melhor, né, do termo inicial de contagem da prescrição em abstrato, certo? Fiquem ligados, nós estamos aí chegando a quase 30 minutos de aula, e na nossa próxima aula, na aula número 4 de prescrição penal e pacote anticrime, fiquem muito ligados, porque nós já vamos começar trabalhando com as grandes novidades, então, do pacote anticrime, incidentes na prescrição penal, que são exatamente as causas suspensivas. Um beijo muito grande, ó, ativem enfim, né, as notificações, deixem comentários, avisem seus amigos, colegas, porque nós vamos fazer um trabalho muito legal aqui durante a quarentena, não apenas com material, com matéria, com questões jurídicas, mas também ajudando vocês a, né, arejarem um pouco a cabeça, enfim, né, nesse período que vai ser um período difícil, longo, mas que nós temos que obedecer acima de tudo, certo? Contem comigo e até a nossa próxima aula. Beijo!